Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essa passagem bíblica, eu saudo a amada igreja e os queridos visitantes na graça e paz do Senhor. Amém? Amém. Amados irmãos, não foi combinado, mas eu costumo falar que quando a palavra vem do Senhor, Ele providencia. E eu gostaria de compartilhar mais uma vez e pedir para os irmãos abrir suas Bíblias no Salmo 32, o qual nós lemos um pouquinho. Eu quero compartilhar apenas o verso 1. Salmo 32. Verso 1. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, Pai amado, entramos na Tua presença através de oração, para te pedir o Teu direcionamento, Senhor. Que Teu Espírito Santo, nesse momento, possa nos dar o entendimento da Tua santa palavra, Pai. Que o Senhor venha me usar, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, da Tua santa palavra esta noite. E que seja ela, somente ela, o alimento espiritual para cada pessoa que o Senhor permitiu chegar aqui esta noite, Pai. E que cremos que o Senhor tem um propósito na vida de cada uma. Nós te louvamos também, Pai amado, por aqueles que não puderam chegar, em especial os irmãos em Cristo. E aquelas pessoas que nesse momento, Senhor, muito escolheram, tomaram a decisão de estar nesse momento se alegrando aos seus próprios prazeres. Mas oramos que a Tua misericórdia, Pai, possa alcançá-los no Teu tempo e de acordo com a Tua vontade, e que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome santo de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, hoje nós chegamos ao último domingo do mês de janeiro, mês esse que é o primeiro mês do novo ano, e mês esse que também é muito comum, seja por questão cultural ou tradicional, mas nos primeiros dias desse mês nós recebemos, ouvimos e também atribuímos uma felicitação que é comum nessa data. Não é o famoso Feliz Ano Novo, o famoso Feliz 2026. E ainda até hoje, nós estamos praticamente no final do mês. Mas quando nós nos encontramos com uma pessoa que ainda não vimos este ano, a felicitação ainda é mesmo, né? Feliz 2026. E muitos também costumam acompanhar essa felicitação com um desejo do coração, né? Desejando não só as bênçãos materiais, mas também pessoais. Quanto nós não recebemos aí um feliz 2026 e que nesse ano você consiga um trabalho, né? Um feliz ano novo, que esse ano você consiga entrar numa faculdade. Um feliz ano novo, que esse ano você possa comprar o seu carro, sua moto. E são felicitações comuns, irmãos, e nada contra, porque neste mundo todos nós buscamos, né, o conforto, não só nós, como também da família.
Mas eu convido os irmãos a refletir esta noite sobre essa felicitação com o olhar cristão. Aquele olhar que cada um de nós deveríamos ter, porque cada um de nós somos cristãos. E a título, para quem eu costumo atribuir tema à mensagem, então o tema da reflexão dessa noite eu atribuí como felicidade no novo ano 2026. Felicidade no novo ano de 2026. E a primeira pergunta que eu me fiz, olhando para o contexto que nós vivemos, seja familiar, seja social, seja global, a pergunta que eu me fiz é como nós podemos ser felizes no novo ano diante de todas essas adversidades que estamos vivendo. E mais uma vez eu repito, partindo do olhar familiar, do meu berço, até o olhar para o mundo atual. Como buscar essa felicidade? Como ter realmente essa verdadeira felicidade nesse novo ano? E como iniciei refletindo quanto cristão, irmãos, não tem outro local para nós buscarmos essa resposta senão na Bíblia. Eu gostaria de compartilhar alguns tópicos esta noite de como nós, quanto cristãos, podemos ter essa real felicidade. Para que aqueles que já conhecem possamos reavivar em nossos corações e aumentar a nossa convicção. E se tiver alguém esta noite conosco que ainda não tenha o conhecimento, que possa refletir no que a palavra de Deus nos diz. E partindo desse verso que acabamos de ler, o primeiro ponto que eu atribuí é: o ano novo ele só será feliz se Jesus for realmente o Senhor e Salvador de nossa vida. Esse ano de 2026 só será feliz para aqueles que realmente Jesus for seu Senhor e Salvador. E quando nós refletimos no Salmo, nesse verso que acabamos de ler, que diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado. Não existe ninguém com essa capacidade. O perdão, a Bíblia nos ensina que somente Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, tem esse poder de perdoar os nossos pecados. E vai lembrar, irmão, que a palavra perdoado também significa apagar completamente. Porque somente Ele tem esse poder de perdoar e apagar completamente. Porque quando nós pensamos e refletimos no perdão, mesmo quanto cristão, muitas vezes quando alguém falta conosco, nós perdoamos, mas em algum momento ainda fica aquela fagulha. Quando você encontra a pessoa, quando vê a pessoa fazer algo para alguém, aquilo reaviva aqui. Ou seja, não se apaga completamente. Porque nós não temos esse poder. A Bíblia diz que somente Jesus Cristo, Jesus, ele remove todos os pecados e todas as manchas. Isso, quando nós olhamos para Isaías, capítulo 1, verso 18, ele diz: ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como neve. Ainda que sejam vermelhas como o carmesim,
A palavra diz: se tornarão como lã. Então, o profeta, Deus já usa o profeta Isaías para profetizar justamente esse poder do perdão do pecado a ele, a Jesus Cristo. E o que nós percebemos, irmãos, é que a nossa felicidade não depende das circunstâncias, né? Não depende da minha alegria familiar, ou do que eu consegui construir esse ano materialmente. Não depende nem mesmo da minha situação de saúde. Porque eu posso me encontrar acamado, debilitado, mas se Jesus realmente habita no meu coração, eu vou estar ali feliz, porque eu sei que Ele tem o poder de me restaurar. Então a alegria está no Senhor. No Senhor e Salvador das nossas vidas, que se chama Jesus Cristo. E lembre-se, a felicidade que nos inundou, a felicidade que inundou a alma de cada um de nós no dia em que nós nos entregamos ao Senhor. No dia que Jesus nos encontrou, essa felicidade aí, com certeza, quem já passou por esse momento, não tem outra igual. E essa felicidade, ela tem que ser avivada em nossos corações, porque essa é a real felicidade. Quando o Senhor nos encontrou, independente das circunstâncias, alguns no momento de alegria, outros estavam no fundo do poço, assim como esse pecador que ele fala hoje da sua palavra, mas a felicidade nos encontrou. Jesus, ele nos perdoou os pecados. E 2026 será um ano novo feliz, se Jesus for realmente o Senhor e Salvador das nossas vidas. O segundo ponto: o ano novo será feliz se esse pecador arrependido estiver servindo a Deus. E mais uma vez, para embasar, para não ficar nas minhas palavras, o salmista vem nos falar isso no Salmo 65, 4. Salmo 65, 4. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele quem tu escolhes e aproximas de ti para habitar dos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa no teu santo templo. Bem-aventurado. E vale lembrar que quando nós pesquisamos um dos significados da palavra bem-aventurado, significa felizes. As bem-aventuranças nada mais é do que a felicidade real. Então o salmista diz aqui: bem-aventurado aquele que tu escolhes. E como eu acabei de falar, irmão, nós tivemos o privilégio de ser escolhido. Assim como também nós temos o privilégio, irmão, de servir. Eu não fui escolhido apenas para me sentir honrado, ou me sentir com o ego preenchido de que eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um corpo. A palavra de Deus vem nos dizer, irmãos, que nós tivemos esse privilégio de ser escolhido para ser servo. Nós fomos escolhidos para servir. E para servir ao Senhor. Porque quando nós nos dispomos a servir o Senhor vai nos transformar em servo também do meu próximo. Seja ele minha família, seja ele meu irmão de igreja, seja ele um estrangeiro. Mas eu vou sempre ser servo.
Porque Jesus nos deixa e nos deu esse exemplo de servidão. Deus nos escolheu para ser servos seus. A felicidade vem de cumprir com o nosso propósito. Então, nosso propósito é simplesmente esse, de servir ao Senhor. E a reflexão que eu sempre faço, qual tem sido a minha disponibilidade? E aqueles que ainda perguntam, como é que eu posso servir? Se nós formos refletir, mas existe 24 horas no dia e 7 dias na semana que eu possa ser servo. Basta me dispor. Basta me dispor. Não tem regra. Ser servo é vir dentro. O tempo é tão precioso. Não vamos desperdiçá-lo. Vamos aproveitar todas as oportunidades para servir ao Senhor. A felicidade vem de conhecer o Senhor como nosso Salvador e também de fazer a sua vontade. A felicidade de conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela se completa quando eu, quanto cristão, quanto pecador arrependido, salvo, me disponho a fazer a sua vontade. Porque esse foi o propósito para o qual eu fui chamado. Para servi-lo. E servi-lo de todo o coração. E servi-lo em todos os momentos. Não servir no meu tempo, mas servir diante dos lugares que eu esteja, diante das pessoas que eu esteja. Cada lugar que nós estejamos, irmãos, é um local em potencial para que nós possamos cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado é justamente ministrar a sua santa palavra para a sua honra e para a sua glória. Amém? O terceiro ponto. O ano novo será feliz se nós estivermos esperando o seu retorno. Nós somos salvos por Ele. Nós somos escolhidos para servir a Ele. Mas eu tenho que ter a convicção e tenho que estar preparado para a volta dele. A palavra não diz. Nós sabemos que de Gênesis e Apocalipse não existe data. Mas todos nós temos o conhecimento de que ele voltará. E de que forma eu tenho esperado. Se essa volta acontecesse agora, eu uso como exemplo, e não me interprete mal, na frente da nossa igreja, do outro lado da rua, existe um grupo de pessoas, onde ali tem pessoas que são amigos meus, mas que estão se alegrando nesse momento, aos seus olhos. E aqui na casa do Senhor, estamos nós nos alegrando também nesse momento, podendo compartilhar e ouvir da sua santa palavra. A pergunta que eu faço e você responde para você mesmo. Se Jesus voltasse agora, qual seria o destino dos nossos amigos lá fora? Então a palavra de Deus, ele nos dá, irmãos, esse entendimento de que devemos estar preparados. Devemos estar preparados. Estamos esperando que ele venha. Estamos vigiando e aguardando por ele. Até que ponto eu tenho sido vigilante? Em outras passagens, a palavra vem nos dizer que cada um de nós, quanto cristãos, somos verdadeiros atalaias, que temos que estar atentos
vigilante para quando o inimigo vir. Mas dessa mesma forma nós temos que estar vigilante, irmão, para a vinda do Senhor. E essa minha vigilância me leva a uma condição de estar sempre em comunhão com o Pai. Não podemos oscilar. Não existe meio cristão. Não existe em cima do muro. Ou eu sou, ou eu não sou. E quando eu me identifico e determino ser, tenha certeza que eu tenho que buscar o meu viver de acordo com os seus preceitos, de acordo com a sua palavra. Porque essa é a verdadeira felicidade, poder esperar no Senhor. Nós temos na Bíblia, nós vamos encontrar várias passagens que ele diz: espere no Senhor. E a espera no Senhor, ela pode ser até longa, mas tenha certeza que é uma espera com alegria, com a real felicidade. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas. O quarto ponto: o ano novo será um ano feliz se for um ano de decisões. Na nossa vida nós somos condicionados, nós estamos sempre de frente em tomar decisões. E vale lembrar que as nossas decisões, ela têm consequências. E as consequências boas ou mais, ela parte da minha decisão tomada. Que decisão eu projetei, ou que decisão eu iniciei tomando neste ano de 2026 para que ele seja um ano feliz? Em que eu tenho pautado as minhas decisões para que eu tenha um novo ano feliz? A quem eu tenho consultado, a quem eu tenho buscado para tomar as minhas decisões para que realmente eu tenha uma consequência feliz esse ano? São muitas interrogações, irmão, muitas perguntas que vêm às nossas mentes quando nós refletimos nessa palavra e no nosso contexto de vida. Mas, mais uma vez, a reflexão que se faz, a nossa decisão tem que ser pautada na palavra do Senhor. O que a Bíblia nos ensina? Quais os exemplos que nós temos de personagens bíblicos para que nós possamos pautar as nossas decisões? E eu, mais uma vez, gostaria de compartilhar as decisões de algumas personagens bíblicas conhecidas. Então, a título de avivamento em nossos corações, a primeira delas, que está lá em Josué 24:15, onde o próprio Josué tomou uma decisão. História conhecida por todos nós. Situação que Josué viveu naquele momento e que muitos vivem hoje, seja lá fora, seja dentro das igrejas. Mas a decisão de Josué nos traz uma grande lição. Porque o desejo do coração, eu creio, de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada líder do lar, seria brandar assim como Josué brandou. Assim como falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não existe uma alegria, um prazer mais real do que nós podemos falar
assim como Josué bradou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque sabemos que vivemos nos dias difíceis, onde as adversidades, o inimigo tem usado as pessoas e as coisas do mundo para atacar as famílias. Mas em nenhum momento nós podemos deixar de avivar em nossos corações que a Bíblia nos ensina, nos fortalece. E fica o ensinamento e a lição justamente porque as decisões é responsabilidade de cada um. E a palavra de Deus nos ensina que vai chegar o momento onde cada um vai ter que prestar conta. Qual tem sido as escolhas para o novo ano? Será se realmente as famílias têm tomado a decisão que Josué tomou? Ou muitos têm deixado de servir a Deus e têm servido ao inimigo? Têm deixado a concupiscência dos olhos e o desejo do coração falar mais alto em suas vidas? Então lembre, irmãos, não há meio termo no meio de Deus. No reino de Deus não há meio termo. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo ao inimigo. Ou o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, ou não é. Segundo exemplo, a decisão de Davi, uma das, Pedi para a irmã projetar Salmo 116, 1 e 2. Salmo 116, 1 e 2 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui nós estamos diante aqui, irmão, de que diante das circunstâncias, o contexto desse salmo, aqui Davi tomou uma decisão. A primeira dela foi de orar. A oração é algo que tem que fazer parte da nossa vida diária. Eu gosto muito daquela passagem que diz: seja sentado, deitado, andando pelo caminho, mas que a oração tem que ser incessante. Em todo momento temos que orar e louvar ao Senhor. E Davi nos dá essa lição aqui. Ele também no Salmo 34:1, ele escolheu louvar ao Senhor em todos os momentos. É um excelente exemplo para nós seguirmos em 2026. Precisamos continuar orando, porque a oração é importante para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos continuar e se nos determinar a louvar, porque muitas vezes nós estamos substituindo o louvor pela murmuração. Então, em vez, irmão, de reclamar, vamos louvar. Em vez de criticar, vamos louvar. Em vez de fofocar, vamos louvar. Que possamos substituir a murmuração, o murmúrio, pelo louvor. Porque quando nós louvamos e oramos ao Senhor, nós temos uma real felicidade. É uma alegria verdadeira. É uma alegria que contagia os nossos corações. E aqui, Davi também nos dá outro exemplo. As decisões de Davi relativas à palavra de Deus
Olha lá o Salmo 119, 15 e 16. Diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Ele começa falando, meditarei nos teus preceitos. Meditarei na tua palavra. Meditar vai muito além de uma simples leitura. E a pergunta e a reflexão que eu sempre faço cada vez que eu leio esse salmo é: qual é o tempo que eu tenho tirado para realmente meditar na palavra de Deus? Qual é o tempo que eu tenho tirado para meditar na palavra de Deus? Eu costumo refletir, fazer uma comparação. Eu até esqueci ali no banco. Eu coloco, me permita a palavra, essa imundícia do celular. Eu coloco a minha Bíblia. E eu fico refletindo quantas vezes eu pego a minha Bíblia para refletir nela. E quantas vezes eu pego meu celular para me debruçar sobre ele. Quantas vezes eu uso esse dedo aqui para folhear minha Bíblia aqui e meditar nela. E quantas vezes esse mesmo dedo rola e rola a tela do celular. A Bíblia diz: meditarei nos teus preceitos. O ano de 2026 teremos a alegria real quando eu encontrar um tempo para realmente meditar na palavra do Senhor. Para meditar, para estudar, para pesquisar, para entender o que ela nos diz. E vale observar: não existe desculpa de que eu não consigo entender. A própria palavra nos ensina. Se eu preciso de entendimento, ele vem do alto. Basta pedir do Senhor. Peça de coração: Senhor, que teu Espírito Santo me dê um entendimento da tua palavra. Que eu possa não só entendê-la, mas também compartilhar, e que seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Porque foi para isso que eu fui chamado. Então temos que refletir, amados irmãos. O salmista nos dá essa dica, né? Ainda no verso ele diz: alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não há algo enfadonho, mas como um prazer diário. Se alegrar na palavra de Deus não é pegar para ler e não conseguir. Há quem diga que quando começa a ler a Bíblia, me dá sono, começa a dar dor de cabeça, há que dá o cansaço. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar. É isso que o salmista diz: alegrar-me-ei nos teus estatutos, na tua palavra. Sentirei prazer em ler, em refletir. A palavra de Deus tem que ser para nós, irmão. Ele diz: não me esquecerei das tuas palavras. O valor de uma vontade de ler a Bíblia este ano, ele é incomparável. Na sua decisão para 2026, tome essa decisão de Davi. Tirar um tempo para refletir e meditar na sua palavra. Terceira personagem, podemos projetar para 2026 a decisão de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8.
também uma passagem muito conhecida, onde nós sabemos que Daniel, ele foi honrado e ser escolhido pelo rei para fazer parte de um grupo dos jovens, onde ali o rei ofereceu o melhor vinho, bebida, carne e comida. Mas o que nos chama a atenção aqui é a decisão de Daniel, que a palavra de Deus diz que ele não quis se contaminar. Verso 8, irmão. Verso 8. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem com a bebida. Então pediu ao chefe do eunuco que ele permitisse não contaminar-se. A palavra que eu uso, que eu resumo essa decisão de Daniel, chama-se pureza de coração. Daniel tomou a decisão de manter o seu coração puro. E a pureza de coração tem que estar presente na vida do cristão todos os dias. Não permitir se contaminar com as coisas do mundo. Em especial, nós sabemos nos tempos, nos dias que vivemos, as tentações são muitas. Quantos convites você recebe para comer, se beber, alegrar-se aos próprios olhos? Não é quantas pessoas não lhe convidam como lhe oferecem bebida e comida que vai lhe contaminar. Então a pureza, a decisão de manter o coração puro, mesmo diante das adversidades, não importa qual vai ser o pensamento dos outros. E com certeza aqueles jovens tiveram esse olhar para Daniel. Eu fico imaginando como ele não foi marginalizado, julgado, apontado por todos aqueles que ali estavam. Mas a sua decisão de manteve firme, puro de coração. E eu gostaria de concluir trazendo o último exemplo, a decisão do filho pródigo, Lucas 15, capítulo 15, versículo 14. E também ali nós sabemos da história, o filho que saiu, pediu todos os seus bens, saiu da casa dos seus pais, e quando estava no fundo do poço, sem nada, tomou a decisão de voltar à casa do pai. Tomou a decisão de voltar e se arrepender dos seus pecados. Tomou a decisão de voltar e ser servo. Tomou a decisão de que valorizar os braços abertos que os pais sempre teve para ele. E nessa decisão do filho pródigo, nós podemos concluir que um novo ano, ele só terá a felicidade real se realmente nós buscarmos, primeiramente, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Projetei para este ano colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E será um ano novo, feliz, se eu servir a Deus, tomar a mesma decisão de servir ao Senhor, assim como Josué tomou. Ele será feliz se eu tomar a decisão de orar e louvar a Deus da mesma forma que Davi tomou. Ele será muito feliz, irmão, para mim, se eu me manter assim como Daniel, puro, firme,
Uma decisão pautada no Senhor. Não permitir que as adversidades me contaminem. O ano de 2026 será um novo ano feliz, se também eu voltar para a casa do Pai, assim como o filho pródigo voltou. Quantas pessoas estão afastadas da casa do Senhor? Quantas estão desviadas da casa do Senhor? Imaginando e vivendo ao seu coração seus próprios prazeres, acreditando que aquela é a real alegria. A alegria real está na casa do Pai. E a aplicação que eu faço, irmãos, partindo da pergunta como 2026 pode ser um novo ano feliz, a primeira aplicação é se aceitar o dom da salvação. É necessário aceitarmos o dom da salvação. Coloque sua fé em Jesus Cristo. É necessário nascer de novo. A partir desse momento, qualquer pessoa que aceitar o dom da salvação e aceitar nascer de novo pode ter certeza que terá um ano novo realmente feliz. Porque a felicidade maior está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos mostrou isso esta noite. A segunda aplicação é que eu preciso servir. Sirva a Deus com sua vida. Faça uso de todas as oportunidades para ministrar para Ele. Sabemos que nós, quanto servos, irmãos, nós temos o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Mas a honra e a glória sempre vai ser dele. Então nós temos esse privilégio quanto servo de ministrar sua santa palavra para a sua honra e para a sua glória. E quando nós fizermos isso este ano, tenha certeza que nós vamos ter a real felicidade. E a terceira aplicação que eu faço, continuamos olhando para cima. Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Porque quando nós amamos Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele está voltando. E a sua volta pode ser este novo ano. Sejamos vigilantes. Sejamos atalaia dos nossos lares, da nossa igreja, da nossa cidade, das pessoas que Deus colocar em nossas mãos. Sejamos atalaia. E que assim teremos o 2026 feliz. Amém? Que Deus abençoe os nossos corações com a sua palavra.